Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, Arena Flamengo. Pós-jogo de Flamengo 3, América 0 no Maracanã. Veja aí no meu canal, Arena Flamengo, direitos autorais da ESPN Brasil. E não se esqueça de se inscrever. Vamos dar uma olhada então em Gabigol batendo pênaltis. Gabigol é um dos melhores do Brasil neste assunto. Mas para tudo é uma primeira vez, né, seu Rodrigo? Então, em 35 cobranças de pênalti com a camisa rubro-negra, olha, 91, quase 91,5% de conversão de gols feitos quando o assunto é pênalti. Foram 32 feitos, nenhum defendido, 2 na trave. Hoje ele mandou para fora, o primeiro para fora com a camisa do Flamengo. É do jogo? Ou ele estava com a cabeça fora do jogo? O que você acha, Zé? Fala sobre isso, você. Eu acho que nesse caso aí faz parte. Ele tem uma câmera por trás, né? Que ele não muda a forma de bater. Ele chega olhando o goleiro, vai lá e consegue deslocar o goleiro, né? Coloca o goleiro num canto, a bola vai para o outro. Acho que é normal. É natural. Acho que uma hora ele iria perder, né? Ele bate bem. Se o goleiro defendesse, poderia até mexer um pouquinho com a cabeça dele. Pô, o goleiro acertou a minha forma de bater. Que também acontece. Que também acontece. Mas nesse caso não, acho que faz parte. Esses caras já estão escolados em relação a isso, né? Eles já bateram muitos pênaltis, erraram também, porque tem uma boa sequência, mas antes dessa ótima sequência, dessa maneira dele encontrar, né, dele bater o pênalti, ele bateu outros nas categorias de base e tudo, e o jogador cresce com essa pressão, cresce com esse tipo de situação já desde menino, desde garoto, quando chega no profissional já está acostumado. E a pressão, Pedro, hein, Bubu? Pressão no Pedro? A pressão do Pedro, que muita gente acha que o Pedro poderia até ser o titular em alguns momentos. O Gabigol sair um pouco numa fase como essa. Você já falou aqui, né? Para você é o Gabigol, ídolo eterno, e então não tem o que pensar nesse caso. É ídolo eterno porque ele já escreveu uma história riquíssima, né? Os 2 gols na final contra o River, isso, né, vai virar daqui a pouco filme, documentário, um monte de coisa. Só que ele não é imune a críticas. Esse é o pior pênalti que ele bateu, claro, porque foi para fora. E o que me chama a atenção, né, é uma questão técnica. O Gabigol, por que ele raramente erra pênalti? Porque, como descreveu o Zé, ele espera o goleiro e normalmente ele não manda tão no cantinho. Como ele já tem a manha de driblar o goleiro com o movimento do corpo, atrasando a batida, normalmente ele vai lá, toca, coloca, vai até sem força. Então ele não manda para fora, né? Ele acaba acertando e tal. E dessa vez, me parece, não sei se o Matheus Cavicchioli ali, num movimento ali, meio que postergou o salto. E ele vai muito definido já para bater naquele canto, parece. E aí tira muito do gol. Pode ser talvez um pouco do momento, um pouco... Não é que ele está pressionado, né? Mas assim como ele está errando gols, alguns até relativamente simples, pode ser um pouco de falta de confiança, né? Baixou um pouco a bola. Sobre o Pedro, eles já jogaram juntos outras vezes com o Paulo Souza, né? A parceria... É o Pedro que faz a assistência para o gol do Gabigol, né? Foi muito bem. Começou com o Santos, o Pedro faz a jogada ali, o giro ali e tal, e faz o passe, um gol muito simples pro Gabigol. Então é possível os dois jogarem juntos, né? Não é que uma coisa é excludente, assim, né? Ah, não, ou é um ou é o outro tal. Como o Rogério Ceni, por exemplo, quando era técnico do Flamengo, tinha meio que isso como norma, né? Eles podem jogar juntos em várias oportunidades. O Gabigol é um cara versátil, quando ele cai mais pro lado direito ou volta um pouco mais pro meio para armar, para construir. Isso impacta no número de gols marcados. Nessa temporada ele está fazendo menos, né? Só que é um jogador ainda que no Brasil está acima da curva, né? Acima da média. Apesar da capacidade de finalização dele nesse momento não tá lá essas coisas, ele ainda é um cara que te entrega um bom número de gols, é quase sempre concorrente às artilharias das competições. E não vejo assim uma ameaça, assim, o Pedro... Com o Dorival Júnior, o Zé descreveu, com conhecimento, entendimento, ele não vai ser... Ele é fominha, né? Ele não gosta de sair normalmente, então ele briga para ficar, seja como for. Então, a tendência é que ele vai continuar sendo muito aproveitado, eu acho que mais vezes ao lado do Pedro. Isso sim que pode impactar no futebol dele. E hoje ele fez coisas que não fazia antes, né? Voltou para jogar, para ajudar na marcação do lateral,
voltou mais meio campo, né? Ajudou, saiu um pouco mais da área, lembra muito um pouco alguns movimentos quando o Flamengo não tinha a bola do Santos, na época de Santos, que ele volta para o lado do campo para poder preencher os espaços ali e de lá ele sai fazendo o facão, a diagonal, né? Aparecendo. Então, eu acho que, como eu falei, o Dorival tem uma... Eu acho que ele e o Dorival têm uma sintonia diferente, melhor. Eu acho que ele entende e reconhece aquela oportunidade do Dorival no Santos. Né? E a gente está falando, então, já são dois, né? Sim. O Marinho, que pode ganhar mais chances com o Dorival, pela história que tinha no Santos, e o Gabigol também. Agora, eu, torcedor do Flamengo, jamais vaiaria o Gabigol. Ponto. Assim, pode errar, mas eu entendo. O jogador também pode errar. Né? Pode errar também. Agora, assim, há poucos dias de um jogo importante na Libertadores, eu não vaiaria jamais. Com essa postura ainda de um cara que está voltando, marcar, para ajudar o time, como que você classifica essas vaias aí de uma parte da torcida? Infelizmente o torcedor, infelizmente não, né? O torcedor ele é passional, né? E infelizmente ele esquece a história e analisa o momento. Ah, não fez o gol, não corre, não marcou, porque quando você fala de Gabigol, você fala de gols. Então ele perde um, perde dois, perde três, na imagem do torcedor vem aquele, pô, ele está perdendo gols. Então tem aquela história da vaia, tem o personagem Gabigol também, que isso ele leva para campo quando fala que é artista, quando se expõe em determinadas situações nas redes sociais, que acho que isso é uma coisa natural, que hoje nós estamos vendo que todos os jogadores, não todos, mas alguns se expõem um pouco mais, um pouco menos tal. E aí os caras, né, os torcedores acabam se apegando a pequenos detalhes. O torcedor que lembra da história e da importância do Gabigol para o Flamengo, não vai vaiar. Não vai vaiar. Sabe que isso pode acontecer, que é natural, que faz parte da profissão, né? E faz parte do ídolo. Nem sempre o ídolo vai conseguir corresponder às suas expectativas em todos os jogos. Uhum. Ele também é um ser humano que pode errar. E é o que acontece com o Gabigol, não só com o Gabigol, mas com todos. Todos os jogadores todos nós, né, somos seres humanos e podemos errar nas nossas profissões e também dentro de casa, com os nossos relacionamentos, pai, filho, marido e esposa, isso é natural e o Gabigol não é diferente. Né? Você sabe que o Zé é guitarrista, né? O Zé é dos meus, ele gosta de um bom rock. Rock and roll. Troca figurinha e tal. Essa coisa de... No Instagram, conheço o Instagram dele. Vamos dar uma olhada em Pedro e Gabigol. A gente preparou também um material sobre isso. Põe na tela para a gente continuar conversando aqui do ataque do Flamengo, que voltou a vencer. Daqui a pouco o Dorival Júnior fala e a gente acompanha direto do Maracanã. Tá aí, o aplaudido e o vaiado. Números do Pedro e do Gabi na vitória contra o América. O Pedro jogou 84 minutos, o Gabigol jogou um pouco menos, 69. Ações na área rival, você vê aí, o Gabi atacou mais, teve 11 ações contra 8 do Pedro. O Gabi marcou, o Pedro não, mas teve uma assistência exatamente no gol do Gabigol. Construções em gol, uma, só do Pedro, 2 chutes do Pedro, 7 do Gabigol. E não teve nenhum chute certo o Pedro, o Gabigol tentou 7, acertou 3.